Olá, caro telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça e hoje estaremos com participações especiais no nosso programa, como sempre. Temos aqui conosco hoje o doutor Edson Magalhães, que vai falar questões importantes para nós, aspectos tributários. Temos também, como sempre, o nosso queridíssimo Ney Daniel, que traz os comentários sobre legislação e atualidades jurídicas. E como não poderia deixar de ser, a nossa correspondente jornalista internacional, Gorete Stravini, que trará informações relevantes lá de Portugal e da Europa para você, meu querido amigo, que nos acompanha aqui semanalmente. Caro telespectador, agora eu vou chamar aqui a nossa correspondente internacional, Gorete Stravini, que vai trazer para nós o caos dos aeroportos no mundo inteiro. Vamos lá, Gorete, entender um pouco o que está acontecendo por aí? Mais uma vez aqui com vocês, diretamente de Portugal, da terrinha do Pois, programa Direito e Justiça. Gente, eu quero compartilhar hoje com vocês o caos nos aeroportos. Eu não falo só em Portugal, tá, doutora? E para quem está nos assistindo, eu estou falando mundialmente. É todos os aeroportos do mundo. Eu quero compartilhar algo que eu vivi, né? Quando eu cheguei em Portugal, eu passei por isso, ainda não resolvi a questão de uma das minhas bagagens, mas enfim. A gente muitas vezes se pergunta, né? Porque nós chegamos no aeroporto, vamos para o desembarque ali, pegamos a nossa mala e saímos, né? Pegamos ali na esteira e vamos ser felizes, vamos trabalhar, vamos curtir, é férias. Mas muitas vezes nos deparamos com situações muito inusitadas, quais não esperamos. Então, doutora Ney, imagina só, você chegar, você desembarcar cansada, muitas vezes tem voos com 2 ou 3 conexões, quando é voo direto são 9, 10, 11 horas de voo, enfim, às vezes a pessoa sai de um estado, vai para o outro para pegar um voo para que possa ter, né, uma conexão no país de origem ou no estado, enfim, isso pode acontecer em voos domésticos ou voos internacionais. Então, quando você chega, pega a sua bagagem, você não passa ali, você não tem noção do que está realmente acontecendo. Eu vivi isso na minha pele, gente. Eu desembarquei em Lisboa, doutora Ney, e quando eu fui pegar minha bagagem, cadê? Aí eu falei, não pode. Como assim? Minha bagagem foi extraviada. E aí tem um setor, que é um setor do aeroporto, junto à ANAC, que a pessoa, quando tem a bagagem extraviada, ela vai até ali, ela pega essa bagagem, ela faz ali uma notificação, gera um protocolo, e o aeroporto de origem, onde ela desembarcou, tem até 5 dias para encontrar essa bagagem. Gente, só que não é tão simples assim. Muitas vezes o aeroporto não encontra a sua bagagem, aí você tem que ir aonde? Na companhia aérea. E aí a companhia aérea não encontra a sua bagagem, gente. Aí um joga pro outro. E quais são os seus direitos? Como proceder numa situação como essa? Você vê as filas, o desespero das pessoas. Eu presenciei aqui no aeroporto de Lisboa uma família inteira, tá? Que chegou do Brasil em 9 pessoas, vieram para passar as férias, né? Porque agora que é alto verão. E as 9 bagagens foram extraviadas. Mas me fala aí, que férias? Gente, dá uma olhada nessas imagens, o caos que fica no aeroporto. E isso é 24 horas. Inclusive, o aeroporto em Londres teve que fretar um voo somente com bagagem. Eles fretaram um voo, colocaram mais de 1000 bagagens para que esse voo pudesse ir para os Estados Unidos. Confira comigo as imagens do que aconteceu e acontece todos os dias nos aeroportos do mundo. E como proceder, doutora? Quando eu chego, né, professora Débora, num aeroporto, eu chego no meu destino, vou trabalhar, vou passar férias e a minha bagagem sumiu. Gente, a primeira coisa, não se desespere, tá? A gente no momento fica muito nervosa, a gente se desespera, a gente deixa fluir muito o nosso emocional. Você precisa manter primeiro o controle, respirar fundo e procurar pela ajuda do setor responsável de achados e perdidos, enfim. Você precisa abrir um protocolo. Porque se você sair do aeroporto sem esse protocolo, depois é um pouco mais complicado de você provar
que a sua mala foi extraviada, enfim, que a sua bagagem sumiu, desapareceu. Então, primeiro passo, abre-se um protocolo junto ao setor responsável e você aguarda aí por 5 dias. Se em 5 dias o aeroporto não conseguiu levantar para onde foi sua bagagem, qual a origem, você vai precisar, após 5 dias, o próprio aeroporto também entra em contato com a companhia aérea, gerando-se um protocolo e encaminhando para vocês. Aí você vai ter que entrar em contato com a companhia aérea. A companhia aérea também é obrigada a ressarcir você durante esse período. Então você tem que juntar aí, se você almoçou, se você jantou, hotel, tudo que você gastou, guardar todas as notas fiscais. Por isso que é muito importante, gente, principalmente em voo internacional, a declaração, tá? A declaração da bagagem, os itens que você está levando, ter o seguro viagem. Muitas vezes a gente fala, eu não vou gastar dinheiro declarando, não vai acontecer nada, eu não vou gastar dinheiro com o seguro viagem. É de suma importância, gente, principalmente se o voo for internacional. Isso também acontece em voo doméstico? Muito. Só que em voo doméstico é até mais rápido para se solucionar. Mas tanto internacional quanto doméstico você vai ter que fazer da mesma maneira, gerando-se o protocolo no aeroporto e ir até a questão da companhia aérea. Você também pode gerar ali no mesmo dia e está entrando no mesmo dia. Eu fiz isso com a companhia aérea, relatando o fato que aconteceu também, para que soma junto com esse protocolo a reclamação junto à companhia aérea. Cada país ou cada companhia, não sei explicar muito bem, mas eu vivi isso e estou tratando disso, tem um sistema que você tem direito a uma indenização por danos materiais, danos morais, enfim, mas aí você precisa consultar um advogado, ter um escritório, mas você também tem direito. Então, assim, uma dica: pertences pessoais, objetos de valores maiores, leve consigo no avião mesmo, coloca no bagageiro interno do avião, deixa pertences mais, tipo roupa, sapato, para o bagageiro, né, da parte externa do avião ali, né, na onde fica guardado, porque se a sua bagagem sumir, você vai entrar também para a estatística desse caos, que é horrível, é desesperador, ninguém sabe falar nada, ninguém sabe fazer nada, todo mundo, sabe, fica num desespero gigante, porque numa época de alta temporada são voos cancelados, é greve no país, é várias coisas que influenciam. Então, perdeu a sua bagagem, primeiro passo, protocolo dentro do próprio aeroporto. Segundo, você vai juntando ali tudo, se você puder ter filmagem, o bilhete do voo, o bilhete da sua bagagem, é tudo de suma importância. Depois aí, pegue um bom escritório de advogados, né, um escritório, uma assessoria jurídica, para que eles possam aí cuidar de tudo para você. Então, o programa de hoje foi aí relatando o caos nos aeroportos. Gente, Ney, professora Débora, gratidão por tudo. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Semana que vem, gente, não perca o programa diretamente aqui de Portugal, que vai ser muito especial. Vai ser direto do Algarve. Beijo. Muito obrigada, Gorete, por tudo isso que você nos trouxe aqui. Agora, pessoal, meu assunto é com vocês. Vocês já imaginaram essas consequências? Essas pessoas que ficaram sem as suas bagagens por dias a fio, sem sequer ter acesso ao mínimo do que tinham levado para suas viagens. Então vejam, diante disso, nosso programa Direito e Justiça, ele tem aqui o papel de dizer para você que diante de situações como essa, enfrentadas por inúmeras pessoas, inclusive muitos brasileiros, como vocês puderam ver ali, existe um remédio importante, uma área jurídica importante, que é o direito do consumidor, que é a possibilidade de você, que teve a sua bagagem extraviada, de ter aí a tua justa indenização, você buscar isso no Poder Judiciário, a fim de que a sua satisfação, todos os transtornos, os infortúnios que você passou, que você enfrentou em decorrência lógica disso, possam vir a ser reparados. Por isso, então, nos acompanhem sempre aqui no nosso Direito e Justiça, porque a minha missão e a nossa missão de todos que estamos aqui é te aproximar cada vez mais dos seus direitos. E agora com vocês, mais uma atração que é sempre importante aqui para nós. O nosso querido Ney Daniel, que vai trazer para nós os comentários importantes desta semana. Vamos lá, Ney? Os servidores públicos da Secretaria da Saúde
que requereram a aposentadoria no período de dezembro de 2019 a março de 2021 podem requerer a revisão dos seus proventos, uma vez que foram afetados indevidamente pela reforma da Previdência. Esse entendimento se deu pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná em resposta ao Tribunal de Justiça do Estado. O entendimento é que deve-se observar a regra para a aposentadoria anterior à reforma, inclusive a concessão do benefício de abono permanência, que, através da Lei Complementar Estadual, regulamentou a reforma. Como eu havia dito aqui, caro telespectador, nós voltamos agora nesse bloco para falar com o Dr. Edson Magalhães, que é um grande jurista, grande advogado de Curitiba, especialista, pós-graduado em Direito Imobiliário, também em Processo Civil e agora é pós-graduando em Direito Empresarial. É o proprietário do escritório Magalhães Advocacia. Dr. Edson, prazer imenso tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo e com certeza sei que você vai trazer muitas explicações aqui, conhecimentos relevantes para aquele nosso público que nos acompanha, nosso público fiel e semanal que está conosco, sempre acompanhando o Direito e Justiça. Dr. Edson. Prazer é todo meu. Primeiramente, agradecer aí pela oportunidade, né, de a gente poder estar aqui fazendo um debate, trazendo questões importantes do direito tributário e também poder trazer algum esclarecimento, né, principalmente para o empresariado, e algumas questões aí que muitas das vezes as pessoas acabam não tendo tanto conhecimento sobre a situação e acabam sendo onerados de uma coisa que poderia usar inclusive a própria lei a seu favor. O Dr. Edson Magalhães, ele vai falar justamente dos aspectos tributários para obtenção de imunidade de ITBI. E vejam, gente, essa questão parece que está muito distante de nós, mas ela está intimamente relacionada às negociações, a possibilidade de você reduzir a carga tributária, né? Economizar para o empresariado, especialmente nesse momento agora que nós estamos saindo, né, da pandemia, que foi um momento que todos sabem, foi extremamente complicado, difícil, todos perderam muitos prejuízos, então nada melhor do que aqui um especialista no assunto para poder desenvolver essa temática conosco e te posicionar sobre isso, te dizer que é possível, como fazer, estratégias para que você então tenha uma redução nos tributos, não é, doutor Edson? Exatamente. Na legislação brasileira existem várias peculiaridades a serem observadas, as quais podem oferecer vantagem ou eventualmente uma desvantagem no setor empresarial. É por isso que temos a elisão fiscal. Veja, a elisão ela caracteriza-se justamente, e isso tudo dentro da lei, em fazer um planejamento tributário lícito. Para quê? Para que o empresário consiga exatamente fazer a redução da sua carga tributária. Então, o que acontece? Hoje, nós vamos falar da isenção do ITBI para a integralização de capital social. E nós estamos falando de um dispositivo legal que tem amparo na nossa Constituição Federal e que muitas das vezes o empresário que está nos assistindo não tem esse conhecimento e também não foi a ele ofertado ou demonstrado essa condição, e que todo mundo pode, desde que obedecidos alguns critérios aí para obtenção dessa isenção. Entendi. Bom, como o doutor Edson está falando aqui, então é uma possibilidade, inclusive prevista na lei, né, doutor Edson? Exatamente. Ou seja, não é nada ilícito, não é nada que você vai utilizar que pode te gerar um problema, não, muito ao contrário, existe uma previsão específica na lei, né, doutor Edson? Qual seria essa previsão? De forma alguma. Isso é o que trata o artigo 156 da Constituição Federal, no seu parágrafo 2º, no seu inciso 1º, que diz o seguinte,
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a de compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Ou seja, né, pelo que nós entendemos aqui, até isso é importante se evidenciar nesse programa, que numa situação como essa, então, a partir do momento que eu estiver diante de um cenário em que esta empresa tenha como atividade preponderante a comercialização ou locação, administração de bens imóveis, não será possível integralizar o capital nesse formato, é isso então, doutor Edson? Veja, a integralização, para a obtenção da imunidade do ITBI, e se tiver atividade preponderante que passe pelo viés imobiliário, não vai ser concedido o benefício. Isso ainda isso ainda é discutido, isso tem algumas discussões ainda envolvendo essa situação, mas a gente vai tratar disso também aí no decorrer de nossa conversa um pouco mais adiante. Não, perfeito. Então, olha só, pessoal, isso é muito importante para nós que estamos aqui hoje aprendendo com o Dr. Edson, porque são questões importantes, e para você que está aí, está preocupado com o seu negócio e justamente busca maximizar a sua lucratividade e minimizar esse impacto agora que é justamente ter que integralizar capital social em uma empresa, por exemplo, você pode se servir aí desta possibilidade que está sendo então aventada aqui pelo Dr. Edson, desde que não haja aí a preponderância da atividade no sentido imobiliário, mas como ele falou, nós vamos conversar sobre isso ainda na sequência. Nesse momento, então, Dr. Edson, já considerando esses aspectos todos, quais então seriam critérios a ser observados para a imunidade na esfera administrativa? Pois bem, respaldado pelo dispositivo constitucional, o contribuinte pode se valer da imunidade desde que cumpridos os seus principais requisitos, que é integralizar o capital social e não exercer essa atividade preponderante de locação ou venda de imóveis. Essa exigência pode variar conforme o município onde for pedido essa imunidade. Até porque, assim, aqui na cidade de Curitiba, nós temos o nosso Código Tributário e precisa-se seguir aquilo que está regido ali. E então, antes de ser feita esse pedido de imunidade, dependendo a região aonde for feito isso, é muito importante que se observe e se atente muito bem ao Código Tributário daquele município antes de pedir imunidade, para ver o que é exigido, para que então seja satisfeito aquelas exigências e então possa ser feito o pedido da isenção e da imunidade, então, portanto, da incidência do ITBI. Entendi. E existe um prazo para que isso seja deferido pelo órgão? Como que funciona, doutor Edson? Então, também, de igual forma, isso pode variar de acordo com aquela localidade onde que você for pedir esse benefício. Pode chegar até 6 meses para que seja concedido essa análise. Isso pode variar, enfim, é um prazo elastecido, mas ele é necessário para que sejam observadas todas as exigências e, uma vez cumpridas, o benefício será deferido. Entendi. Então, se nós considerarmos, por exemplo, que haveria então a impossibilidade de que a atividade preponderante seja relacionada a questões ou administração de bens, atividades imobiliárias, haveria algum outro empecilho para que não fosse deferido esse benefício ou não? A benesse, tirando essa exceção, seria concedida invariavelmente a qualquer um que fosse pleiteá-la? Perfeito. Veja, a vedação existe somente para atividade econômica de transações imobiliárias. As demais atividades não existe restrição.
Tá? Então o pedido ele pode ser feito e com certeza, desde que obedecidos esses critérios que nós já tratamos aqui e também cumprido o que está exigido lá no Código Tributário, o benefício será deferido. Entendi. E existem aí requisitos que poderiam ser pontuados para satisfação dessa benesse, dessa concessão, doutor Edson? Ou não seriam necessariamente requisitos específicos? Como que funciona isso para concessão? Então, com relação a esses requisitos, são esses dois. É justamente você fazer a integralização do capital social e não ter o viés de atividade preponderante imobiliária. Entendi. Perfeito. Então, se nós nos atentarmos a esses dois aspectos, é claro que sempre deve ser então levado em consideração, né, especialmente ali para quem está no trato, ou melhor, até cuidando, né, da abertura, por exemplo, de uma empresa, ou está nesse tráfego aí para a questão tributária, né, que faz normalmente até o Dr. Edson, inclusive, que trabalha com aspectos assim, que vai ficar na gestão de situações de abertura de empresa e tudo mais, ele vai ter que se atentar justamente aos quinais de abertura, né, Dr. Edson, para que não haja qualquer conflito nesse sentido, porque se um KNAI que for utilizado eventualmente nesta abertura desta empresa vier a configurar ou se parecer com algo nesse sentido, ou seja, administração de bens, locação ou algo que valha, já poderá haver aí a impossibilidade, o indeferimento dessa imunidade desse ITBI, certo, doutor Edson? Certo. Importante também, doutor, observar o seguinte, que a integralização do capital social, ela deve abranger o valor total do imóvel. Se houver alguma diferença, se eventualmente o valor do imóvel for maior do que aquele capital social, nesta diferença vai haver incidência de ITBI. Entendi. Então isso que a gente vai ter que sempre se atentar também, né? Exatamente. Para não haver nenhuma incorreção, nenhuma imprecisão quando for feita então essa integralização desse capital social. Perfeito. Isso mesmo, né? E é possível, diante disso, fazer a realização ou integralização desse capital aí mais de uma vez? Veja, a integralização ela pode ser realizada quantas vezes forem necessárias. Porém, a gente precisa aqui tomar atenção para a seguinte situação, que é justamente a tese fixada em repercussão geral pelo tema 796 do Supremo Tribunal Federal, que assim definiu. Foi justamente o que a gente acabou de falar. A imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Exemplificando, se o capital social da empresa for de R$500 mil e o imóvel a ser integralizado for de R$600 mil, sobre esta diferença, portanto R$100 mil, ele vai naturalmente haver incidência de ITBI, apenas sobre esses R$100 mil. Também é importante frisar que isso pode ser feito com mais de um imóvel. Por exemplo, se nós tivermos uma empresa com capital social de R$800 mil, esse capital poderá ser integralizado com imóveis de diversos valores. Ele pode utilizar um imóvel de R$400 mil e outros imóveis de 200, mais dois imóveis, por exemplo, de R$200 mil cada um. Ou seja, vai estar satisfeita a exigência legal e não vai sofrer incidência de ITBI. Perfeito, então. Viram só como deve ser cautelosa a atividade nesse caso, né? Até a integralização do patrimônio, do bem, né, nessa empresa, a fim de que não haja qualquer tipo de repercussão negativa. Mas vejam, aí me ocorreu aqui a seguinte dúvida. A partir do momento que, por exemplo, eu me utilizo desses imóveis para integralização de capital social nessa empresa, justamente para não ter que fazer um aporte financeiro ali, né? Eu vou engessar esse patrimônio, doutor Edson, ou eu posso comercializá-lo posteriormente? Qual é a implicação jurídica dessa integralização? Pois bem, a incorporação imobiliária não impede a venda, de forma alguma. Você pode, a qualquer momento, transacionar esse imóvel, mas precisa observar o seguinte,
Isso depende de uma alteração do teu ato societário. No ingresso desse imóvel naquele capital social, então foi promovida uma alteração no contrato social, passando aquele imóvel a incorporar o capital social da empresa. Quando você deseja vendê-lo, então você precisa fazer o mesmo. Prescinde de um ato societário para que isso aconteça. Entendi. Então são questões que você não vai simplesmente poder incorporar ou integralizar o patrimônio e simplesmente em momento posterior resolver aliená-lo sem que haja uma implicação, uma consequência necessariamente relacionada ao contrato social, ou seja, qualquer alteração, retirada desse patrimônio, venda, comercialização, vai ter que então aí ser objeto de alteração do contrato, né? Exatamente. Importante também destacar que isso pode ser feito através da diminuição do capital social, pode ser feito através da substituição daquele imóvel que se pretende transacionar, ou até mesmo a substituição desse imóvel por moeda corrente do país, ações, enfim. Você pode fazer, tira um e faz uma reposição, ou também fazer a diminuição do capital social da empresa. E aí você vai ter aquele imóvel, então, liberado para que você possa transacionar. Lembrando sempre que toda vez que isso for acontecer, é sempre importante que isso prescinda de a realização do ato societário, na qual vai desvincular aquele imóvel ou desincorporar aquele imóvel da sociedade. Entendi, perfeito então. Então nesse ponto também, como e onde é feita essa análise para obter a isenção do ITBI? Existe algum prazo? Como que funciona, doutor Edson, essa questão toda aí? Perfeito. Então a análise ela é sempre feita no município onde você vai pedir a imunidade desse ITBI que se pretende a isenção. O prazo, como a gente já comentou anteriormente, ele pode ter uma variação aí dependendo aonde que você for pedir. Eu estimaria aí que pelo menos uns 6 meses para acontecer essa análise. Partindo-se dessa premissa, imagine, por exemplo, que nós temos uma empresa que está sediada em São Paulo e ela quer integralizar o seu capital social com um imóvel que está localizado na cidade de Curitiba. Aonde que ela tem que pedir a isenção? Na cidade de Curitiba. Imagine que essa mesma empresa sediada em São Paulo, ela quer fazer a integralização com imóveis na cidade de Curitiba e São José dos Pinhais, que é a nossa vizinha aqui. Então, vai ter que fazer o pedido de integralização na cidade de Curitiba e, simultaneamente, na cidade de São José dos Pinhais também. Só que uma coisa assim me surgiu aqui, até uma questão bastante importante do ponto de vista prático. Por exemplo, se eu tenho imóveis urbanos e ao mesmo tempo também rurais, existe alguma restrição? Somente imóvel urbano? Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta recorrente e é muito interessante a gente falar sobre isso aqui. A isenção, ela não faz distinção a imóveis urbanos ou a imóveis rurais. Inclusive, o próprio texto de lei, ele não traz nenhuma narrativa que tenha que ser imóvel urbano ou imóvel rural. Portanto, não existe restrição para que isso possa ser objeto de incorporação imobiliária. Entendi. Então, nesse mesmo aspecto, existe também algum tipo de restrição quanto a imóvel residencial, comercial, ou também não existe? Complementando, não existe. Pode ser comercial, pode ser residencial e também não tem regramento quanto, que também é uma dúvida que as pessoas têm, que o empresário tem, com relação ao tamanho do imóvel. Não há nenhum problema. O texto legal não faz nenhuma alusão ao tipo de imóvel que será utilizado para a integralização do capital social. Perfeitamente, doutor Edson. Lhe agradeço por ter vindo, por ter comparecido, pelos esclarecimentos. Com certeza o nosso público ficou satisfeito aí com tudo que você trouxe para nós hoje. E nesse sentido, me despeço na certeza de que pudemos te aproximar um pouco mais dos seus direitos dentro do nosso Direito e Justiça. Espero vê-lo aqui na próxima semana. Um abraço e até lá!